A dieta cetogênica não é saudável? Ela recomenda comer muita gordura total e gordura saturada, e isso não vai entupir suas artérias, causando ataques cardíacos e derrames. Vamos revisar as evidências científicas mais recentes, revisadas pelos principais médicos do coração. Você deve comer gordura saturada desde a década de 60. Os médicos têm dito que devemos evitar isso para prevenir doenças cardíacas. Mas vou revisar os resultados surpreendentes das evidências recentes que mostram que a gordura saturada não causa doenças cardíacas. Um dos grandes tendências dos últimos anos é a dieta cetogênica, que diz que você não precisa se preocupar com o fato de comer muita gordura saturada e gordura total pode causar doenças cardíacas. E, surpreendentemente, os cardiologistas concordam que vou revisar este artigo que foi publicado na revista do Colégio Americano de Cardiologia em agosto de 2020. É uma revisão de última geração, o que significa que todos os principais cardiologistas e os principais especialistas de coração se reuniram para discutir se devemos colocar limites na quantidade de gordura saturada que comemos. E a conclusão surpreendente a que chegaram é que este é o resumo deles, que diz que muitos anos de estudos mostraram que não há defeitos benéficos na redução da gordura saturada nas doenças cardíacas. Em vez disso, eles descobriram que as pessoas que comiam mais gordura tendiam a ser protegidas contra derrame. Esta ilustração deste artigo mostra que o conselho anterior era limitar a quantidade de gordura saturada que você comia. Mas quando eles olham para todos os estudos que foram feitos nos últimos 50 anos, você realmente precisa olhar não apenas para a gordura saturada nos alimentos, mas todos os alimentos juntos para determinar se é ou não saudável ou não. A maior parte da gordura saturada vem de laticínios integrais, de carne vermelha, de chocolate, que são matrizes alimentares complexas, que tendem a ter muita gordura saturada. E quando você estuda isso, esses alimentos, essas gorduras naturais, é claro que não há risco aumentado de doença cardíaca, diabetes ou derrame. Então, o que esses especialistas em coração estão pedindo nessa revisão de última geração? É que devemos fazer recomendações não em nutrientes específicos, mas devemos baseá-las em alimentos. Não devemos evitar gordura, porque não comemos gordura, comemos alimentos, comemos laticínios, comemos carnes, comemos pães. Esses são alimentos que você tem que olhar para a comida inteira, no contexto. E quando você olha para eles, não há razão para evitar laticínios, integrais, carne vermelha ou chocolate amargo. E essa é a conclusão deles. Depois de se reunirem e discutirem isso, examinaremos as evidências porque vamos voltar no tempo e ver como chegamos a esse ponto. Em 1977, o governo americano divulgou um documento sobre a dieta, diretrizes da dieta. E nele eles recomendavam especificamente evitar comer muita gordura saturada e muito colesterol. Mas as evidências para apoiar essa afirmação não eram muito fortes. Baseamos-se apenas em algumas observações de um pesquisador influente. Este era um estudo de 7 países, um estudo e nele mostra a associação entre países que comem muita gordura saturada e sua taxa de doença cardíaca. Mas não era bem na verdade, porque os dados foram escolhidos a dedo. Quando você olhou para esses todos os países que tinham dados disponíveis, a correlação foi muito fraca. Mas mesmo assim, o governo americano sentiu que tinha que fazer algum tipo de recomendação. Então eles apressadamente fizeram essa recomendação para evitar comer muita gordura e muita gordura na dieta. E isso levou à mudança de hábitos de comer. Por exemplo, a gorduras animais, que são ricas em gorduras saturadas e coisas como manteiga. E em vez disso, fomos recomendados a comer muita margarina como um substituto feito de gorduras insaturadas ou óleos vegetais. Também é importante distinguir entre a gordura saturada em nossas dietas
e a quantidade de ácidos graxos saturados no nosso sangue. Porque quando olhamos para a ciência, vemos que a quantidade de gordura saturada no nosso sangue está mais relacionada com a quantidade de hidratos de carbono que consumimos, através do processo de lipogênese. A lipogênese é onde o corpo retira os hidratos de carbono em excesso e o fígado vai transformar isso em gorduras para armazenamento e eles tendem a ser gorduras saturadas no sangue. Tudo isso que estou abordando neste vídeo também pode ser encontrado naquele artigo para que você possa dar uma olhada se interessado em mais detalhes. A razão pela qual se pensava que a dieta low carb reduzir as doenças cardíacas é porque ela poderia diminuir o colesterol LDL e o colesterol LDL estava associado à taxa de doenças cardíacas. Mas pesquisas mais recentes mostraram que não é tão simples, porque essas dietas com baixo teor de gordura tendem a reduzir as partículas maiores de LDL, que não são consideradas causadoras de doenças cardíacas. Por outro lado, sabemos que coisas como diabetes e outras doenças metabólicas contribuem enormemente para o risco de doenças cardíacas. E a quantidade de gordura saturada na dieta na verdade, não está relacionada ao nível de gordura saturada no sangue, porque, na verdade, ela acompanha muito mais a quantidade de carboidratos que ingerimos por meio desse processo de lipogênese. E, portanto, uma maior ingestão de gordura na dieta estará associada a uma menor gordura saturada no sangue, enquanto o aumento de carboidratos na dieta aumentará a quantidade de gordura saturada no sangue, exatamente o oposto do que você pensaria. Os altos níveis de ácido palmitoleico, um tipo de gordura saturada, na verdade está associado a um risco aumentado de 67 doenças cardíacas e 52 o aumento do risco de acidente vascular cerebral. A outra coisa que ficou clara nos últimos 50 anos de pesquisa é que um alimento é mais do que apenas os macronutrientes que contêm os carboidratos, as proteínas e as gorduras, porque existem diferenças entre gorduras e diferentes tipos de gorduras que estão nele. E é uma interação entre os componentes que ocorrem naturalmente e os componentes não saudáveis que são induzidos pelo processamento. Isso é melhor ilustrado em todo o desastre da gordura trans. Na década de 1950, os óleos vegetais foram reconhecidos por reduzir nosso colesterol sérico e, portanto, pensando ser saudável para o coração. Isso levou a um grande afastamento da manteiga e somos encorajados pelo bem do nosso coração a comer mais margarina. Para estabilizar essa margarina, esses óleos vegetais foram hidrogenados, o que criou gorduras trans. Então, em nosso esforço para proteger nosso coração, estamos realmente comendo as gorduras trans, que agora são conhecidas por causar doenças cardíacas. Nas décadas de 1980 e 1990, todas as autoridades nutricionais, médicas, continuaram enfatizando que você deveria comer muito pouca gordura, mas lentamente ao longo dessas décadas ficou claro que esse inicial, porque não havia evidências para realmente apoiar, não estava correto. Em 1997, um estudo muito grande, chamado Estudo de Saúde das Enfermeiras de Harvard, mostrou que não importa quanta gordura você come, não estava relacionado ao risco de doença cardíaca. Em 2001, os principais pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard escreveram: agora é cada vez mais reconhecido que a campanha de baixo teor de gordura foi baseada em poucas evidências científicas e pode ter causado consequências não intencionais para a saúde. Estávamos começando a ver estudo após estudo que mostrava que alimentos ricos em gordura, coisas como nozes, abacate, azeite, dieta mediterrânea, por exemplo, não eram insalubres, eram realmente extremamente saudáveis. Em 2009, outra extensa revisão publicada de toda a literatura até o momento mostrou que a quantidade total de gordura que você come, a quantidade de gordura saturada e a quantidade de gordura insaturada não tinham correlação com o risco de doença cardíaca. E o estudo mostra que essas
taxas de risco estão próximas de 1, o que significa que não há risco ou benefício em comer qualquer um desses alimentos. Outros estudos começaram a mostrar que comer mais gordura saturada era realmente protetor contra doenças cardíacas e derrame. Esse estudo também mostrou isso. Diferentes grupos de quintil 1 que comeu menos gordura saturada e quintil 5 que comeu mais gordura saturada. Quando seguiram ao longo do tempo, o grupo que comeu mais gordura saturada teve uma razão de chances ajustada de cerca de 0,7 ou 0,8, que significa que existiam 20 a 30% menos doenças cardíacas, menos derrame e menos mortalidade total em comparação com aqueles que comeram menos gordura saturada. Olhando para esses estudos, você pode ver que comer gordura saturada pode realmente ser protetor. Isso reflete o que foi chamado nas décadas de 1980 e 1990 o paradoxo francês. Os franceses comem muitos laticínios integrais e têm muito menos doenças cardíacas do que em outros países. Então isso parecia paradoxal. Se você pensasse que a gordura saturada causa doenças cardíacas, como essas pessoas podiam comer tanta gordura saturada e não ter ataques cardíacos? E a resposta é bastante clara. Em retrospecto, que a gordura saturada nesses alimentos naturais não estava causando doenças cardíacas. E não havia paradoxo. Afinal, em 2017, o maior estudo epidemiológico foi publicado no país, abrangendo 18 países, 135 mil pessoas, e os acompanhou por 7 anos. Quanta gordura saturada total e carboidratos eles comeram, e comparando isso com as taxas de doença cardíaca, você pode ver que o risco de doença cardíaca, olhando para a gordura total e gordura saturada, tendeu a diminuir conforme você comeu mais gordura saturada. Quando você olha para carboidratos, como você come uma porcentagem cada vez maior de carboidratos na sua dieta, maior o risco de doença cardíaca. Então, comer gordura não parece levar a doenças cardíacas, mas comer uma porcentagem muito alta de carboidratos pode, de fato, fazer isso. A conclusão de uma revisão por esses especialistas do coração de todas as evidências acumuladas nos últimos 50 anos é que comer mais gorduras naturais e gorduras saturadas naturais, como pode ser recomendado na dieta cetônica, por exemplo, não levará a mais doenças cardíacas, mas na verdade pode ser protetor contra derrame, e se você está indo bem com isso e perdendo peso, não há razão para pensar que você terá consequências prejudiciais à saúde. Laticínios integrais também foram associados a menos diabetes. Ao contrário de nossa recomendação anterior de garantir que você comer laticínios com baixo teor de gordura, se você comer queijo gordo, leite gordo, não aumenta o risco de doença cardíaca, mas pode protegê-lo contra algo como diabetes, que aumenta o risco de doença cardíaca. E é por isso que a dieta cetogênica foi favorecida por alguns médicos. Obrigado por assistir. Se você aprendeu algo com este vídeo, talvez compartilhe com seus amigos. Eles podem aprender algo também. Se você gostou, clique em curtir e vejo você na próxima semana. Elimine de 5 a 10 quilos com o novo aplicativo da dieta de 21 dias. Faça sua avaliação.